Boa tarde. Boa tarde, Rosimar. Boa tarde a todos que vão assistir esse vídeo aí, esse estudo, né, no YouTube, que vai ficar gravado aí. Então, convidamos a todas e todos que possam estar conosco, fazendo a prece inicial nos trabalhos desta tarde. Nós queremos agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer por esse campo vibracional que se abre de conexão com o mundo maior. Que cada lar aqui representado, conectado com esse estudo, esteja também se preparando para ser um ponto de luz no trabalho do bem. Pedimos que a espiritualidade amiga que ampara a nossa casa possa estar agora acompanhando cada um desses lares, levando paz, harmonia, equilíbrio, saúde e principalmente trazendo para cada um de nós a compreensão dos estudos desta tarde. Agradecemos a Leon Denis, agradecemos a Maria, nossa Mãe Santíssima, e aos Espíritos de Luz pela oportunidade que estamos tendo. Muito obrigada, meu Deus, abençoa nossas vidas e abençoa o planeta Terra, para que cada dia mais estejamos em conexão com o bem. Que assim seja. Que assim seja. Então, hoje, nós vamos dar continuidade ao estudo do livro O Porquê da Vida. Nós estamos na 6ª carta e a gente vai para a parte 2 dela, porque a gente não conseguiu terminar de ler a carta toda, né? Então, pela minha edição aqui, nós vamos continuar da página 81. E aí a gente vai ler, né? Falta pouca coisa para a gente terminar. Se a gente conseguir, a gente já inicia o último capítulo do livro, mas se não der, a gente encerra com a carta hoje, tá bom? Então, vou começar lendo aqui, Ricardo. Qualquer coisa você pode me interromper aí, tá? Vamos fazer só uma retomada da semana passada, só para a gente, bem rapidinho, um resuminho, né? Semana passada a gente trouxe umas questões bem importantes, né? Só lembrando do que trata essa carta, né? É uma carta psicografada de um espírito que vem falar, né, sobre essa conexão entre o mundo espiritual e o mundo físico. E ele vem trazer algumas informações, né, de como que ele está lá e como que é esse mundo. E pelo que a gente foi estudando aqui, esse espírito que se comunica, ele tem uma condição moral mais elevada. Então ele fala de percepções ali que eles têm que são muito bacanas, né? E ele vai trazendo alguns temas aí, dizendo principalmente da importância da gente aprender a amar aqui na Terra. E que chega no mundo espiritual, nós somos os mesmos. A gente não muda só porque mudou de dimensão. Então, que a gente possa se preparar aqui. Então, a gente parou nessa parte aí, né? Ele fala da lei da afinidade. Interessante, Rosimar. Só observando aqui que ele mostrou para a gente acerca do perispírito, né? Nessa primeira parte que nós lemos. E também da questão de que o espírito de luz, ele não nos abandona porque está nos julgando. Ele não está conectado com o bem. Ele abandona porque ele não é atraído. Ele não é atraído, porque quando ele está perto da gente, que a gente abaixa a guarda, ele é atraído para a luz. Então, o espírito benfeitor, ele nos abandona não porque ele está julgando as nossas atitudes, porque a gente tem um livre-arbítrio. É porque ele não consegue ficar perto da gente, porque ele é atraído para a luz. Quando ele está no grau que esse espírito
deve estar neste momento, que a gente imagina que ele deve estar num grau bem mais acentuado, né? Porque fala dessa lei de afinidade, né? Então, assim, aqueles espíritos que a gente fala espíritos de luz, né? São os espíritos do bem, aqueles que se conectam com uma moral mais elevada, com o amor, com a fraternidade, né? Então, eles vão se afinizar com cada vez mais os grupos ligados a essa condição. Não, né, igual você falou, não é que ele nos abandone, mas eles têm essa... E às vezes o espírito inferior, aquele que ainda está muito conectado com o mal, ele não consegue sentir nem a vibração desse espírito, né, superior. Então tem esses pontos, né, importantes. Então a gente vai retomar aqui a leitura, né? Desse modo, conseguirás fazer-te mais simpático e agradável a todos os espíritos radiantes e imortais. Eles correrão ao teu encontro. Sua luz unir-se-á à tua e a tua a deles. Sua presença te tornará mais puro, radiante e vivaz. E o que te parecerá mais difícil de crer, mas nem por isso deixa de ser positivo, eles próprios, por efeito da tua luz, da luz que irradia de ti, se tornarão mais luminosos, mais vivazes, mais ditosos da existência e mais amorosos por efeito do teu amor. Existem, querido amigo, relações imperecíveis entre os mundos visível e invisível, uma comunhão constante entre os habitantes da terra e os habitantes do céu, uma ação recíproca e benéfica de cada um desses mundos sobre o outro. Meditando e analisando com atenção esses ensinos, reconhecerás cada vez mais sua exatidão, sua utilidade e seu benefício. Não ouvides, meu irmão, que o vosso mundo é visível para nós e que o nosso é invisível para vós. Não ouvides que em nosso mundo os espíritos bons verão com alegria a tua fé no amor puro e desinteressado. Estamos juntos de vós quando nos supondes muito longe. Jamais se acha sozinho o homem de bem. A luz do amor penetra todos os mundos e vai até as trevas do mundo material. Porém, os espíritos bons e luminosos se acham sempre nas proximidades do amor e da luz. São muito verdadeiras essas palavras de Jesus Cristo. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí serei com eles. Também é indubitavelmente verdade que afligimos por nosso egoísmo o Espírito de Deus e que por nosso sincero amor lhe damos satisfação, como se depreende do profundo sentido destas palavras. O que ligares na terra será ligado no céu, e o que desligares na terra será desligado no céu. Desligais por egoísmo e ligais por caridade, isto é, pelo amor. Coisa alguma é tão compreendida no céu como o amor dos que se amam na terra. Pois o que atrai os espíritos bem-aventurados é o amor dos seus irmãos encarnados. Vós outros, chamados mortais, podeis pelo amor fazer o céu descer à terra. Podeis entrar conosco, os bem-aventurados, numa comunhão infinitamente mais íntima do que sereis capazes de imaginar, desde que vossas almas se abram à vossa influência. Estou frequentemente contigo, meu amigo, e tenho muito prazer em achar-me na tua esfera de luz. Consente, pois, que eu diga ainda algumas palavras íntimas. Quando te enfadas, no momento em que, dominado de tal sentimento, pensas nos que amas
nos que amas e nos que sofrem. A luz que se irradia de ti se obscurece, e então sou forçado a afastar-me. Nenhum espírito bom pode suportar as trevas da cólera. Tem uma nota aí, Rosmar. Eu vou ler. Obrigada, Ricardo. Ainda há pouco tive de abandonar-te por esse motivo. Então, como o Ricardo disse, quando ele fala, sou forçado a afastar-me, aí tem uma nota. É bem exato o que diz esse espírito. Os fluidos que desprendemos no momento da ira afastam os bons espíritos e atraem os maus. Os efeitos dos fluidos perispirituais também podem ser observados na simpatia ou antipatia, que instintivamente, às vezes, experimentamos uns pelos outros. Perdi-te, por assim dizer, da minha vista e dirigi-me a outro amigo, para quem me atraiu a luz do amor. Orava este a Deus, derramando lágrimas por uma família que acabava de cair na miséria e a qual não podia levar socorro algum. Quão luminoso ele me pareceu então, parecia inundado de claridade deslumbrante. Nosso Senhor aproximou-se-lhe e um raio de seu espírito caiu sobre ele. Que ventura para mim poder banhar-me nessa auréola e, embebido nessa luz, inspirar-lhe a esperança de próximo socorro. Sob essa intenção, pude insinuar uma voz no fundo da sua alma que dizia assim: nada temas, crê, gozarás o prazer de aliviar a desgraça daqueles por quem acabas de rogar a Deus. Levantou-se contente e, no mesmo instante, senti-me atraído por outro ser bondoso que igualmente orava. Este era a alma de uma virgem que fazia por este modo a sua prece. Senhor, mostra-me o meio de fazer o bem, segundo tua vontade. Descobri o meio de inspirar-lhe a seguinte ideia: não faria eu bem enviando a esse homem caritativo que conheço algum dinheiro para ele empregar hoje mesmo em proveito de alguma família pobre? Fixou-se nessa ideia com infantil alegria, acolheu-a como recebida de algum anjo do céu. Essa alma piedosa e caritativa tomou uma boa quantia e enviou-a com uma cartinha afetuosa àquele que eu havia antes encontrado orando, o que fez que este derramasse lágrimas de contentamento e de profundo reconhecimento para Deus. Então, vou dar uma paradinha aqui rápida. Rápida não, né? A gente vai comentar esse trecho que eu li da carta. Então, eu queria chamar a atenção para algumas questões aqui, né? Primeira coisa, lá no início, quando eu comecei a ler, a questão que a gente tem que ter em mente e não pode titubear sobre ela, né? Não existe um mundo lá e um mundo aqui. Existem mundos que se interpenetram em dimensões diferentes. Então, nós vivemos num mundo material, físico, que está permeado ou envolvido por um mundo espiritual, por uma dimensão espiritual. Então, por exemplo, nós estamos aqui agora nos nossos lares, né? Cada um, nós aqui, quem está acompanhando aí nos seus lares, mas o que parece ser um vazio, que não tem nada, é uma dimensão que também existe. Então, a gente precisa ficar muito atento, porque as conexões, elas se dão, né? A gente está o tempo todo envolvido e envolvendo essa dimensão de lá e também de lá para cá, daqui para lá e de lá para cá. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente pensa assim, não,
a pessoa que desencarnou, ela está longe. Não tem uma frase horrível que as pessoas falam assim, bandido bom é bandido morto. Como se ele, pelo fato dele morrer, ele está distante, aí ele não é mais um perigo. Não, é o contrário. Quanto mais ele está fora da carne, né, mais liberto aquele espírito está. E se ele é envolvido com o mal, ele vai ter mais liberdade para fazer o mal. Não é que o espírito pode fazer o que ele quer do jeito que ele quer. Tem a lei de Deus ali que vai organizando isso tudo, né? Mas é só para chamar a atenção, para dizer, né, para a gente ter consciência de que esse mundo espiritual, ele está tão intimamente conectado com o mundo material como a gente está aqui conversando uns com os outros. Então, assim, é para a gente ter essa noção. E aí, a gente ficar atento, né? Ele traz duas frases aqui importantes, né? Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome aí, serei com eles, aí estarei com eles. Quem fala isso é Jesus. Então, a gente, às vezes, titubeia no que a gente acredita. A gente vai escolhendo, né? Ah, mas será que Jesus vai estar comigo? Vai. Se a gente se reunir em oração, em pensamento do bem, em conexão com o mundo de luz, Jesus vai estar com a gente sim. Então, quando a gente abre aqui a nossa casa, as nossas salas para estudo, as nossas salas para trabalhos, para palestras, nós sempre fazemos a nossa oração pedindo permissão a Deus para iniciar os trabalhos e agradecendo por essa pleiade de espíritos que estão aqui com a gente. Por quê? Porque esse campo realmente se abre. Então a gente precisa ter essa convicção. Jesus está em cada lar agora representado, né? Então a gente tem essa convicção que isso que Jesus falou é verdadeiro, né? E uma outra coisa a outra frase que ele diz, né? O que desligares na terra será, desculpa, o que ligares na terra será ligado no céu, e o que desligares na terra será desligado no céu. Para dizer dessa conexão, né? Se a gente se conectar com o mal aqui na terra, é isso que vai estar conectado no mundo espiritual. Se a gente se conectar com o bem, a gente vai estar conectado com o bem no mundo espiritual, né? E aí, continuando então, né, falando um pouquinho sobre essa outra questão que ele traz, até disso que você falou no início, né? Quando o próprio Espírito aqui traz, olha, quando você te enfadas, quando você fica entediado, né? Dominado por esse sentimento enfadonho, né? E acaba, né, ao pensar naqueles que sofrem, né, naqueles que estão ali precisando de ajuda, aí você vem com esse pensamento, né, seja lá qual for, ah, de novo, essa pessoa pedindo ajuda de novo, não é possível. Esse é um pensamento enfadonho, né? Eu estou enjoado já de fazer a mesma coisa por essa pessoa. Então, o que ele fala, né? A luz que se irradia de ti se obscurece. Ou seja, a gente fica numa sintonia diferente, né? Aí esses espíritos de luz, eles se afastam. Porque tem essa conexão, né? Então ele vai tentar encontrar outras pessoas que estejam mais dispostos a fazer o bem, né? A se proporem a trabalhar no bem. Espírito de luz, espírito que trabalha no bem, não tem tempo de ficar perdendo com as nossas infantilidades, né? A verdade é essa. Então, mais ou menos é isso que ele está dizendo aqui. Não dá muito para ficar aqui esperando se resolver ser bom. É um pouco isso, né? Que hora que vai começar, né? Esperar aposentar para poder se dedicar mais, né? Você quer continuar o seu raciocínio aí? Não, Não. eu meio que dei uma
uma falada demais aqui que eu achei que você estava aguardando aí, pensando, refletindo mais. Mas olha só, olha que interessante na hora que eu li essa primeira parte que você leu, logo no início, a gente achar que a gente conhece a felicidade. Realmente, quando Jesus fala que a felicidade não é deste mundo, é porque a gente não entende o que é felicidade. A gente acha que felicidade é você ganhar sem fazer nada, sem fazer esforço nenhum, ganhar na loteria e ter carro, ter casa, né? Essas coisas. As pessoas pensam que felicidade é isso, é você ter dinheiro, você não passar fome, é você não ter as atribulações da vida. Mas pensando desse jeito também, a pessoa não adianta ela ter dinheiro e ter uma doença que ela não vai conseguir viver essa tal felicidade que eu pelo menos imagino desse jeito. Então quando ele fala aqui, olha só, desse modo conseguirás fazer-te mais simpático e agradável a todos os espíritos radiantes e imortais. Eles correrão ao teu encontro. Sua luz unir-se-á à tua, e a tua deles. Sua presença te tornará mais puro, radiante e vivaz. E o que te parecerá mais difícil de crer, mas nem por isso deixa de ser positivo, eles próprios, por efeito da tua luz, da luz que irradia de ti, se tornarão mais luminosos, mais vivazes, mais ditosos da existência e mais amorosos por efeito do teu amor. Então, aqui, olha só como é que ele contribui para mais felicidades ainda desses espíritos. Porque quanto mais ele radiar, mais aqueles espíritos vão se tornar radiantes e mais felizes. Então, é uma contribuição que Jesus ensinou isso para gente. É só amar. É a contribuição que leva a felicidade para os outros espíritos, aqueles que já estão felizes, que é o que a gente pensa desses espíritos, desse espírito que está manifestando, que escreveu a carta aqui para o Lavater, né? Então, que psicografou para o Lavater essa carta. Olha só o que é felicidade. Então a gente não tem noção, Rosimar, essa felicidade que Jesus falou que a felicidade não é deste mundo. A gente acha que essa felicidade medíocre que a gente tem aqui, que realmente a gente não tem, né? Essa felicidade é quando a pessoa ajuda o outro desinteressadamente, que ela vê nos olhos daquele outro uma expressão de agradecimento, de gratidão. Não é que a gente precisa de gratidão, mas a pessoa expressa aquilo. E isso traz uma felicidade para a gente, não é porque a gente exige dele isso, não. É uma coisa natural. É um sentimento natural que engrandece aqueles espíritos, né, que ficam felizes por você também estar crescendo. Você irradiar para ele sentir aquela irradiação e ele se tornar mais radiante ainda. Eu achei show de bola isso aqui, muito bacana, né? Interessantíssimo. Faz lembrar da questão, eu não lembro qual que é a questão, mas é uma pergunta que Kardec faz, né? Influenciam os espíritos nas nossas vidas? E aí os espíritos vão falar assim, olha, de ordinário são eles que vos dirigem, influenciam tanto que de ordinário são eles que vos dirigem. E por que me fez lembrar isso, né? Essa questão do Livro dos Espíritos. Porque, na verdade, quando ele fala aqui, né? Fiquei pensando como é que eu poderia ajudar ainda, de alguma forma. Então, eu vou intuir aquela mulher que tinha dinheiro, mas não tinha como fazer nada, a mandar o dinheiro para aquele que precisava, né? Então, essa intuição é isso, né?
essa comunicação espiritual que a gente recebe. Para ser sempre do bem, é preciso que sejam movimentos bons que a gente queira fazer. Porque do mesmo jeito que tem essa comunicação dos espíritos de luz, tem também dos espíritos inferiores, daqueles que se comprazem com o mal. Então, a gente é intuído, tanto para o bem quanto para o mal, dependendo da nossa conexão, dependendo de que a gente está sintonizado, em que padrão vibratório que a gente está vibrando, né? Então, me fez lembrar isso quando ele fala aqui que ele vai intuindo, né? Quem quer fazer o bem, como que ele pode fazer? Então, que a gente também tem essa sensibilidade, né? Quem tiver curiosidade, Rosimar, só um pouquinho só. Isso que você falou da influência dos espíritos é capítulo 9 da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Faculdade que tem os espíritos de penetrar nos nossos pensamentos. É a questão 456 do Livro dos Espíritos em diante, tá? E a influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos é a questão 459, essa que você falou. Uhum. Tá então, bom? assim, obrigada. São essas referências, a gente vai deixando, é bom, né? Buscar um pouco mais, adentrar um pouco mais nelas, foi bom você trazer aí, porque a gente ir construindo os nossos conhecimentos também é muito importante, né? Então, assim, eu achei isso aqui muito bacana, né? Quando ele traz essa questão, né? E ele ainda fala, descobrir o meio de inspirar-lhe uma ideia. Então, ele, né? O próprio Espírito vai falando, né? Olha, fiquem atentos aí às inspirações, né? Porque elas vêm, elas surgem. E a gente se empenha em inspirar para o bem, né? Mas eu volto a dizer, é preciso que a gente esteja conectado com o bem, né? Que Pode falar. Porque realmente a gente, quando fala nessa influência, quando a gente estuda, geralmente quando alguém comenta, né? Outros estudiosos, ele só vê ele prefere enfatizar o lado inferior dessa influência. Não é bem assim, não. Essa influência é de outra forma também. É só a gente ficar atento a isso, atento até para essas influências, né? Do bem. Verdade. Né? E atentar para outra também, para você não vibrar confusamente, né? Você pode atrair. Eu vou trazer aqui que eu acho tão interessante a gente entender as coisas como elas se dão, né? Imagina só, uma pessoa fez uma prece rogando o amparo. Às vezes a gente pode até falar, né? Nossa, que o meu patrão me entenda, que eu estou numa situação difícil, não sei, que a gente é tão limitado, né? Ah, porque meu familiar. Então a gente faz uma prece, a pessoa fez uma prece. Olha, eu estou devendo, eu preciso desse dinheiro. E essa prece chegou no mundo espiritual banhada de luz, porque era um pedido sincero, cheio daquele sentimento daquela pessoa. Não era um sentimento de mágoa, de revolta. Nossa, Deus me abandonou, por que ele fez isso? Nem de vítima, nada disso. Era um sentimento sincero de quem estava precisando de ajuda e já tinha feito todos os movimentos para buscar essa ajuda. Olha como é que a espiritualidade trabalha, né? Ela pode intuir um desconhecido para que aquela ajuda chegue onde ela tem que chegar. Então, eu vou pedir licença para falar um exemplo da nossa casa, né? Nós fizemos uma campanha para uma família que precisava arrumar o telhado da casa. O interessante é que tinha um ano que essa família tinha pedido. E a gente ficou analisando, porque era um projeto maior do que a nossa casa pode abraçar, mas a gente sabe que a espiritualidade também ajuda, mas a gente não pode ser inconsequente de falar, vamos fazer sem pensar e deixa a espiritualidade resolver. Não é assim, né? Então a gente foi
foi caminhando e pensando como é que poderia ser feito, para a gente não criar uma falsa expectativa, porque a pessoa já é muito sofrida e tal. Até que um dia, e a gente vai orando, né? Que a gente possa ser intuído também sobre o que fazer em determinadas situações. Aí uma pessoa foi com a gente e essa pessoa deu o primeiro passo, falou: olha, se vocês quiserem fazer, eu ajudo. Né? E aí a gente entrou em contato com a outra pessoa, a pessoa falou: pode abraçar a causa que eu vou estar com vocês. Aí a gente foi amadurecendo a ideia e falamos: olha, acho que é o momento, né? E que interessante, né, Ricardo? Porque deu tudo certo, graças a Deus, né? Deu tudo certo. A gente ficou tenso porque era um projeto diferente do que a gente está acostumado a fazer na nossa casa. A gente não tem habilidade nenhuma para fazer o que a gente fez, mas o quanto que as pessoas ajudaram. E eu fiquei pensando nisso aqui. Quantas pessoas receberam assim uma fala no íntimo? Olha, até que esse projeto aí que eles estão lançando me interessou. Vamos mandar R$10 para eles, R$50, R$100. E assim a gente foi, conseguimos, né? Chegamos lá, a moça estava tão emocionada, né? Ela falou, ela estava assim: nossa, eu agora quero mudar a minha casa, eu quero fazer outras coisas, né? Aí a gente falou exatamente isso com ela, né? Olha, vamos agradecer a Deus, porque de alguma forma as suas preces foram atendidas. Na hora eu lembrei, quando ele falou isso aqui, sabe? O quanto que a espiritualidade se uniu nesse projeto para intuir as pessoas também de ajudarem, né? Foi bacana isso. Desculpa de trazer esse exemplo que é da nossa casa, né? Mas é porque me remeteu muito a isso, né? Então a gente precisa sintonizar com o bem, porque o resultado sempre vem, né? Então acho que é importante a gente ficar atento a essas intuições que a gente vai recebendo, né? Porque a gente de verdade não sabe o que se passa ali em torno daquilo, né? O que de verdade mudar um telhado de uma casa pode transformar uma evolução espiritual de uma família, né? Então, às vezes a gente acha, o que isso vai trazer de diferente, né? Nós não sabemos. Essa parte é entre Deus e aquela pessoa ali que se conectou com ele, né? Fazendo o pedido. É entre eles, não cabe a nós ficar avaliando, né? Mas que tem algo maior do que só um telhado sendo arrumado, isso tem. Vou continuar aqui então a leitura, tá bom? Saiu imediatamente e eu o segui, aurindo indefinível felicidade em sua luz. Chegou à porta da desolada família e ouviu a esposa dizer ao piedoso marido: terá Deus piedade de nós? Sim, minha amiga, Deus terá piedade de nós, como nós temos tido dos outros. A essas palavras, o que levava o socorro abriu a porta e, sufocado pela comoção, pôde apenas pronunciar esta frase: sim, ele terá piedade de vós, como vós tendes tido dos outros. Eis aí uma prova da misericórdia de Deus. O Senhor vê os justos e ouve suas súplicas. Com que viva luz brilharam então essas pessoas quando, lida a cartinha, todas levantaram os olhos e os braços para o céu. Legiões e legiões de espíritos corriam apressadamente de toda parte. Oh, como nos alegramos, como nos abraçamos, como nos fizemos mais perfeitos e melhores. Tu me acalmaste depois e então pude volver a ti. Acabavas de praticar 3 ações que me davam o direito de aproximar-me de ti e de alegrar-me contigo. Derramaste lágrimas de vergonha, estavas arrependido da tua ira, tinhas refletido e procurado em ti mesmo
os meios de dominar-te. Pediste sinceramente perdão a quem em teu arrebatamento havias ofendido e procuravas os meios de indenizá-la do mal que fizeste. Essa preocupação restituiu a calma ao teu coração, a alegria aos teus olhos, a luz ao teu corpo. Por esses exemplos, podes julgar se estamos bem instruídos do que fazem os nossos amigos da terra, enquanto nos interessamos pelo seu adiantamento moral. Deves também compreender a solidariedade que existe entre o mundo visível e o invisível, e até que ponto depende de vós promover as nossas alegrias e aflições. Ah, meu amigo, se pudesses compenetrar-te bem dessa verdade, se reconhecesses que o amor puro e nobre encontra em si mesmo a sua recompensa, que o melhor prazer e mais santo é o gozo de Deus, é o produto do sentimento depurado, então te esforçarias em purificar-te de tudo o que é egoísmo. Doravante, não te escreverei sem tocar nesse ponto. Nada tem mérito sem o amor. Só o amor tem uma vista clara, reta, penetrante, para discernir o que merece ser estudado e o que é eminentemente verdadeiro, divino e imperecível. Em cada ser mortal ou imortal, animado de um amor puro, vemos com inexplicável alegria refletir-se o mesmo Deus, assim como vemos brilhar o sol em cada gota d'água pura. Todos os que amam na terra e no céu se fundem num só pelo sentimento. Do grau do amor em cada um depende a nossa felicidade interna e externa. Teu amor é, pois, o que regula tuas relações com os espíritos, tua comunhão com eles, a influência que podem exercer sobre ti e a sua ligação íntima com o teu espírito. No momento em que te escrevo, um sentimento de previsão que nunca me engana me dá a conhecer que no futuro te encontrarás em excelente posição moral, pois meditas uma obra de caridade. Cada uma de vossas ações e de vossos pensamentos leva consigo um sinal particular, compreendido e apreciado instantaneamente por todos os espíritos desencarnados. Que Deus te ajude. Escrevo esta a 16 de dezembro de 1798. Aqui encerram-se as cartas e tem um comentário final. Essas 6 cartas estão reconhecidas como autênticas e são as únicas que foram encontradas sobre esse assunto. Pode-se dizer que nelas está estampada a doutrina espírita, embora de um modo muito resumido. É bem possível que Lavater houvesse escrito muitas outras cartas sobre a vida futura, porém, se existem, ainda são desconhecidas ou não vieram à publicidade. Que o investigador sincero encontre aqui bons elementos para fazer um estudo mais profundo nas obras em que Allan Kardec coordenou os princípios básicos de tão salutar, consoladora e verdadeira doutrina, tal é o nosso desejo. Então, aqui encerramos, essas publicações dessas cartas, deixando aqui o convite que os próprios escritores deixam aqui no final, para que a gente adentre as obras de Kardec, porque essas cartas são o prenúncio do que Kardec fez. Ele esmiuçou todos esses temas que estão aqui descritos nessas 6 cartas, Rosimar, eu só não queria deixar passar também essa felicidade que eu falei, Ele descreve mais ainda agora, aqui nessa parte que ele fala que quando acontece aquilo,
a alegria dos espíritos iluminados envolvendo aquele ambiente quando ele chega com a caridade para aquela família, né? É impressionante a alegria dos espíritos. Essas felicidades eu acho que atraem também, né, os bons espíritos, esses momentos de alegria. Porque a pessoa que está recebendo aquela caridade, aquela dádiva de Deus, de estar, né, uma vida fadada ao fracasso, a pessoa recebe aquilo ali, aquilo que ela transmite, aquela sinceridade, ela atrai esse tipo de espírito e a alegria deles. Então, essa felicidade a gente ainda vai entender. Mas eu consigo imaginar ela, entendeu? Eu já consigo. É interessante essa parte também. Agora, essa questão do Lavater, né? Ele estava recebendo isso mais claro, né? Com menos dificuldade do que o Kardec teve, né? Porque ele teve que conversar com os espíritos e ele teve que receber várias mensagens sobre a mesma pergunta, de vários lugares, que foi um estudo científico, para ser crível aquilo. E essa questão do Lavater, essa psicografia, era um espírito mais adiantado, né? Quer dizer, era a doutrina espírita pura, falada por um espírito puro, mais enganjado na felicidade universal, na harmonia universal. Então, isso já vem mesmo há bastante tempo atrás, os espíritos querendo comunicar. Mas tudo tem um fim, né? O interesse aí, não sei, tudo tem uma finalidade. Se veio com o Kardec, mais um pouquinho na frente, 60 anos na frente, coisas que já podiam ter sido decifradas bem antes, né? Com pureza, mas eu acho que não tinha muita gente enganjada nisso. Eu não O sei, Kardec cara. Eu tornou fico, mais público, deu mais publicidade. eu fico pensando que Kardec ele teve uma missão que tinha um tempo determinado para essa missão acontecer. A gente tinha que estar mais amadurecido, porque senão ela ia se perder como as outras vezes se perdeu. A comunicação com o mundo dos espíritos, ela não é nada. Kardec não trouxe nada de inovador para isso. Ela sempre aconteceu. Jesus, nos evangelhos, traz isso o tempo todo. Essa comunicação sempre existiu. Todos aqueles que participam das obras do Novo Testamento, eles receberam alguma comunicação espiritual. Isso não é novidade nenhuma. Qual que é a novidade que Kardec traz? Um estudo mais aprofundado, igual você trouxe. Algo que pudesse ter um embasamento mais científico. E no sentido assim de científico, de todas as classes entenderem. Desde o menos instruído, intelectualmente falando, até o mais instruído. Para quem quiser, tá aí. A linguagem dele é simples. Então, eu costumo dizer assim, cada um tem a sua percepção, né? Então, nem todo mundo vai precisar concordar comigo. O livro, para mim, mais fácil da codificação dos 5 livros que foram trazidos por Kardec, que fazem parte do Pentateuco, para mim, o mais fácil de entendimento é o Livro dos Médiuns. Para mim. E é o quê? É o que fala dos fenômenos de comunicação entre o mundo material e o mundo espiritual. Por que eu acho que é importante essa linguagem ser simples? Para que todos possam entender que isso não é exclusividade de um enviado de Deus preparado para isso. É um fenômeno possível a todo ser humano.
Então, isso é bacana, né? Então, assim, a comunicação com o mundo espiritual sempre aconteceu, né? Na antiguidade, aqueles reis, aqueles faraós, eles iam consultar os oráculos. O que eram os oráculos? Nada mais eram do que lugares onde tinham médiums que traziam informações entre as dimensões. Como é que vai ser a lavoura esse ano? Eu posso relaxar? Vou conseguir uma colheita boa? Ou meu povo vai passar fome? Eles iam nos oráculos consultar isso. E eles se pautavam nas informações que eram trazidas. Então, isso é uma coisa que não é novidade. Nem as cartas de Lavater, nem a codificação de Kardec descobriu, vamos dizer assim, descobriu o fogo, né? Eles não inventaram a roda. Eles simplesmente colocaram cada vez mais acessível a possibilidade de se fazer essa comunicação. Então, nas cartas a gente começa, nossa, que bacana, olha, um espírito falando sobre amor e lei de sintonia. Se você entrar no padrão da ira, na mesma hora você vai ser acompanhado de espíritos que estão nesse padrão. Não vou ficar aqui com você na hora do seu momento de ira, não vou. Você não é mais criancinha, você não é espírito que acabou de ser criado, que precisa ali de alguém te conduzindo seus passos. Você já precisa escolher as emoções que você quer vibrar nelas. Entendeu? Então, assim, eu acho que é interessante a gente falar bem sobre isso, né? Aí, a gente está no século 21, ano 2024. Será que a gente está fazendo o dever de casa? Que é isso que ele trouxe aqui para a gente? Ó, deixa eu só voltar aqui na última frase que ele fala, olha. Que o investigador sincero encontre aqui bons elementos para fazer o estudo mais profundo nas obras de Allan Kardec. Será que a gente está fazendo isso? Ou será que a gente ainda está, vamos lá, deixa a vida me levar, né? Ah, eu estou irado agora, descarrego a minha raiva no mundo, tudo bem, que espírito que vier tá bom, daqui a pouquinho eu me recomponho, aí depois vem espírito bom de novo me acompanhar. Será que é esse o caminho? Ou eu preciso aprender como Leon Denis traz aqui na obra dele, né? Saber onde que eu estou, o que eu estou fazendo aqui, para onde que eu vou. Aprender a lidar com as minhas emoções e controlar essas emoções, né? Para eu não ficar nesse vendaval. Porque não nos enganemos. Isso aqui que ele está dizendo de uma forma bem, vamos dizer assim, explicativa mesmo. Mas não é assim, eu descarrego a minha raiva aqui, aí eu sou influenciado aqui, daqui 5 minutos eu já estou sintonizado com o bem de novo. Não é tão simples assim, não. Tem processos que se tornam processos obsessivos por conta disso. Porque eu me sintonizo com aquela energia ali, e para eu me desvincular dela depois, não é tão simples. Então, eu preciso aprender a me sintonizar sempre com o bem. Né? Quando a gente está trazendo aqui que os espíritos, eles intuem a gente, né? Eles... tem uma palavra aqui que o espírito mesmo que está escrevendo a carta, ele fala, né? Esqueci agora qual que é a palavra. Em vez de intuir, ele fala um outro termo que eu acho que é mais bacana para a gente usar aqui, né? Mas, enfim, vamos ficar com intuir mesmo.
a gente, às vezes, pode perceber que uma primeira intuição que vem é assim, ajuda lá, dá pelo menos R$ 10, mas logo em seguida vem uma enxurrada de pensamento assim, o que é isso? Vai gastar seu dinheiro com isso? Já deve ter um monte de gente ajudando. Ah, essa família tá assim porque faz coisa errada, gasta dinheiro à toa, não se organiza, né? Aí a gente tem que aprender a entender a que voz que a gente vai ouvir. Porque espíritos do bem, às vezes a gente até fala assim, né, Ricardo? Ah, não, mas o espírito me intuiu a não ajudar. Espírito do bem não faz isso, não. Espírito do bem, ou ele nos intui para o bem, ou ele respeita o nosso livre-arbítrio. Ele nunca vai intuir a gente para fazer o mal. Nunca. Então, se você tem uma intuição de ajudar e uma enxurrada de intuição para não ajudar, o que é isso? Você vai ajudar, você está precisando mais do que eles. Vamos pensar um pouquinho, né? Vamos refletir um pouquinho sobre isso daí. Não vou falar nada, não. Cada um que pense aí e reflita sobre suas próprias escolhas, né? Eu tenho que refletir sobre as minhas e já estou bem comprometida com isso, né? É verdade, Rosmar. Agora, interessante, você está coberta de razão quando você fala do amadurecimento quando Kardec codificou a doutrina espírita, o nosso amadurecimento. E o Kardec fez o estudo tão preciso, tão cientificamente falando, que ele responderia qualquer questionamento. Já se o Lavater desse publicidade àquela carta, ele seria taxado, ele seria questionado. Ele seria taxado como doido, como louco. Ninguém ia entender aquilo. Já o Kardec, ele foi questionado e ele respondeu tudo, porque ele fez um estudo e ficou ali cheio de argumentos. Ele teria tudo por causa do estudo que ele fez, né? Então é interessante. Eu falei aquilo antes aí, então eu estou retirando tudo que eu falei. Tá bom? Não, o que você falou está certíssimo, né? É só a gente nunca perder de vista que o Espiritismo, esse nome, ele foi dado por Kardec, né? Espírito, Espiritismo, isso aí foi perispírito, foram nomes que Kardec foi, através das influências, né, das orientações, ele foi dando esses nomes para a gente compreender. Mas esses fenômenos sempre existiram, né? Então, assim, não surgiu a comunicação do mundo espiritual com o mundo das dimensões, não surgiu com Kardec, né? É só a gente ter claro isso, mas o que você falou está certíssimo, é isso mesmo. Kardec, ele fez tudo certo na hora certa, de acordo com o planejamento, que é um planejamento de Deus, para que as coisas aconteçam, né? Jesus já falava isso. Nós receberemos, vocês serão, né? Agora não vou lembrar a frase, hoje está ruim aqui para lembrar, mas Jesus já falava que a gente ia ter mais informações no futuro, no momento certo, né? Então, assim, já estava tudo escrito, né? Já estava tudo ajustado como é que seria, né? Então, tudo acontece no momento certo. Não sei se você quer comentar mais alguma coisa, nós encerramos aí mais essa parte, né? Que faz esse capítulo aqui, que faz parte do livro Porquê da Vida, que foi incluído nele, né? Tranquilo. Não quero falar mais nada, não. Tá perfeito, né? O estudo, terminamos aí essa sexta carta. E vamos uma próxima quinta-feira. Pode falar. Para quem está nos acompanhando, né? Acompanhando os nossos estudos,
Agora a gente vai entrar no último, vamos dizer assim, não é capítulo, né? Mas no último texto inserido nesse livro O Porquê da Vida. Igual a gente já conversou. O livro O Porquê da Vida já terminou. Aí eles inseriram nesse livro as 6 cartas de Lavater e inseriram um texto que se chama Reencarnação e a Igreja Católica. Leon Denis faz um apanhado ali de considerações sobre a questão da reencarnação e como que a Igreja Católica via, né, esse movimento acontecendo, e ele vai meio que dialogando, né, explicando algumas coisas, apontando alguns equívocos de compreensão. Então, assim, a gente não vai ter muita coisa aqui para adentrar, né? Então, vamos só fazer uma leitura nas próximas 2 semanas. Talvez fazer algumas considerações, não muita coisa, mas só para o pessoal entender, nós vamos falar sobre a reencarnação e um texto que Leon Denis, ele dialoga com esse texto, explicando por que as acusações sobre reencarnação não estavam muito corretas, né? Ele vai explicando isso. E aí, a gente tem 2 semanas até terminar o mês de junho. Nós temos o dia 20 e o dia 27. Então, nós vamos terminar esse livro até o dia 27. E depois a gente dá uma paradinha, isso já é o que acontece na nossa casa, né? Em julho a gente para a gente recapitular os nossos estudos, a gente já vai preparar o próximo livro que a gente vai estudar, e aí em agosto a gente volta, né? Então, só para o pessoal que acompanha já saber como é que a gente está se organizando aqui para os próximos estudos. Perfeito. Então podemos encerrar? Podemos. Então vamos orar. Nós agradecemos Deus, Jesus, Mãe Santíssima, Maria de Nazaré, pela nossa existência, pelo dia de hoje. Agradecemos também ao nosso querido Leon Denis, por tudo que ele deixou para a gente, para fazermos estudos como o de hoje, aprendendo o máximo possível para a caminhada da nossa evolução. Que a Mãe Santíssima possa abençoar todos os lares representados neste encontro e também aqueles lares das pessoas que irão ouvir ou assistir a esse estudo através do canal do YouTube. Que nós possamos estar juntos novamente aqui na próxima quinta-feira para mais um estudo, agradecendo também a presença daqueles amigos espirituais que estão sempre conosco aqui, aprendendo, nos intuindo, ajudando, de qualquer forma, a nossa caminhada na Terra. E sempre agradecidos por tudo. Que assim seja. Que assim seja.